E aí, meu povo, bom dia, bom dia. Rapaz, hoje eu voltei aqui para dentro aqui de casa aqui para gravar. Eu queria gravar ali no ar livre ali, mas hoje tem um pessoal limpando aí a piscina, essas coisas todas. Mas vamos lá. A reflexão que eu quero trazer hoje aqui para vocês aqui é uma reflexão tanto interessante, né? Que eu comecei a ler um livro ontem, né? O livro de Reis, né? Primeira Reis, né? E o título dessa mensagem que eu quero trazer hoje para você aqui, né, falou ontem muito ao meu coração e agora de manhã eu estava lendo ainda e eu queria trazer aqui, eu vou trazer para você aqui, né, uma reflexão onde o tema dessa reflexão é estabelecendo limites, ok? Estabelecendo limites. Nesse livro aqui de 1 Reis, o primeiro e o segundo e o terceiro capítulo, né? O primeiro fala, né, da história ainda, né, de Davi, né, que ainda é rei, mas ele já está avançado em idade. Ele já está velho, cansado. E ele já está, né, nos primórdios, né, para substituir, né, o reinado dele pelo filho dele, que no caso seria Salomão, ok? E o que acontece é o seguinte, ó, o texto fala, né, aqui, para que você possa entender que Davi, né, já está velho, está deitado em seu palácio e ele está com frio, né? E o texto fala, né, que mesmo ele estando coberto, ele ainda não se conteve de frio. E pensaram que em levar uma mulher nova e bonita para fazer companhia e se deitar com ele para aquecer o corpo do rei. E isso foi feito. Em um determinado momento, Batseba, quem era Batseba? A esposa de Davi. Batseba é aquela no qual Davi ficou conhecido pelo adultério dele também com Batseba, que na época ela era casada, né? E Davi adulterou com ela, que inclusive também teve um filho dela que veio a morrer. E depois que o marido dela morreu em um combate, que Davi também ordenou que ele tivesse à frente do campo de batalha, ele fosse morto, ele casou com Batseba. Ou seja, não foi só a questão do adultério, mas ele também depois honrou essa mulher. Deixa eu dizer um negócio para você. Ó, nem muitas vezes, né, nós podemos encontrar em algumas pessoas uma coisa chamada princípio de honra. Princípio de honra. É uma coisa que nem muita gente tem. Mas vamos para frente. O que acontece é assim. Davi estava lá no seu palácio, em seu quarto, no seu leito, e Batseba pede permissão para se dirigir a ele. Ele a chama, ela se curva diante do rei e ele honra e pergunta o que é que ela quer. Ela diz assim: o Senhor juraste, né, que iria colocar Salomão como rei. E ele disse sim, e ele será. Ela disse não. Não, porque Adonias também, filho, está já comemorando o seu reinado. Ou seja, Adonias criou uma estratégia, né, de se instituir rei, ou seja, né, ele chegou e avançou, né, um princípio que na realidade não era dele. Entenda que, ó, aquilo que é seu, aquilo que é seu, é seu. Aquilo que é seu, é seu. Podem alguém chegar e meter a mão, lhe tirar, lhe roubar, lhe furtar, usurpar, fazer o que quiser. Aquilo é seu, aquilo vai voltar para sua mão.
aquilo vai voltar para o seu poder, seja uma hora ou outra. Aquilo dali, ó, não diz respeito àquele de quem não é. Foi o que aconteceu aqui. O reinado não era de Adonias. Mas o que foi que ele fez? Ele se intitulou rei. E o que foi que ele fez? Ele pegou, separou bois, novilhas, carneiros, ovelhas, e deu uma festa. Já se consagrando, ou seja, ele convidou várias pessoas, e ali ele já estava dizendo que, para todos os efeitos, ele era o novo rei que iria substituir Davi. Quando Davi soube da estratégia, né, de Adonias, o que é que ele faz? Davi manda chamar à sua presença pessoas de sua confiança, que no caso era Zadok, né, o profeta, Natã e também Benaia, ok? Também Benaia. E deu ordens para que eles três colocassem Salomão em cima de sua mula, ok? Em cima de sua mula, e levasse ele para Geiom, uma cidade onde lá ele seria declarado e empossado o novo rei, ordenado por Davi. E assim foi feito. Ok? Quando Davi também diz isso, né, ele dá uma ordem, né, para que naquele momento fosse tocado trombetas e o povo gritasse que Salomão era o novo rei de Israel. A palavra de Deus relata que nesse momento os sons eram tão grandes, mas era tão grande, né, que a terra tremia. Ó, eu fico todo arrupiado quando eu fico relembrando a história que eu estava lendo. Que a terra tremia. E nesse momento, o que que acontece? Adonias está lá comemorando, né, a sua festa, comemorando o seu reinado, né, ali se achando rei, dono, né, da situação, na tranquilidade, ok? Mas veja aí como é que acontece. Chega uma pessoa ali, né, íntegra, né, conceituada, né, e digna, porque no texto diz assim, ó, nesse momento estava Adonias na festa, né, Jonatas, filho de um sacerdote, né, e Adonias diz assim, ó, pois um homem digno como você deve estar me trazendo boas notícias. Entendeu? Para você ver como pessoas dignas, elas são conhecidas pela essência que são, pela pessoa que é e não pelas atitudes, ok? Pelas atitudes. E ele simplesmente diz assim, ó, de modo algum, Adonias, de modo algum. Davi, nosso rei, constituiu Salomão como rei. Aí, ó, vixe, a festa do homem acabou. A festa do homem acabou. E é assim que acontece na vida. Quando você estiver achando, quando você ou qualquer outra pessoa estiver comemorando uma festa, tá certo? Que não é sua, saiba que essa festa vai acabar. Essa festa vai acabar. Sabe por quê? Porque para tudo existe um começo, um meio e um fim. E a palavra de Deus diz que o fim é o melhor do que o começo. Por que é que você já pensou, quando a palavra de Deus diz que é melhor uma casa com luto do que com a festa? Você já pensou para entender o que é isso aí? Preste atenção.
Preste atenção, certo? Então, muitas vezes, comemorar uma festa antecipada, pode ser que a festa até nem aconteça, ok? Pode até ser que a festa seja de uma outra forma, né? Talvez, ou com certeza, a festa pode acontecer de uma situação, né, onde muitas vezes era preferível, né, não ter começado aquela estratégia da festa. Deu para entender? Vamos lá. Nessa hora, né, que Jonathan diz isso para Adonias, caiu um balde de água fria na cara dele, né? Caiu um balde de água fria na cara dele. Por quê? Né? Nessa hora, o que foi que ele teve? Ele foi e disse, ó, desculpa a expressão, rapaz, eu fiz merda, ok? Por quê? Porque agora, né, eu vou ter que me dar explicação disso que eu fiz, ok? Disso que eu fiz. E ele teve medo, a palavra de Deus diz que ele teve medo, que ele ficou agarrado, né, aos mantos do trono, ok? Então, uma reflexão sobre isso daqui, ó. Cuidado com as suas estratégias. Cuidado com aquilo que você pode estar fazendo hoje, porque tudo na vida tem um preço. Tudo na vida, né, tem um preço que vai ser pago pelas coisas boas ou pelas coisas não boas que nós fazemos na vida. Então, quando nós formos fazer, quando eu digo nós, né, eu estou falando assim da humanidade, ok? Da humanidade, né? Cuidado, né? Que tudo tem um preço, tudo tem um custo, né? Como diz uma amiga minha, ok? Como diz uma amiga minha, ó, a conta vai chegar, né? A conta vai chegar. E aí, né, nessa hora que a conta vai chegar, muitas vezes a conta ela vem acrescida de uma certa parcela de juro e correção monetária, tá certo? Né? Dessas estratégias de Adonias, ok? Dessas estratégias de Adonias. O que acontece é assim, depois que Salomão é consagrado rei, ok? Davi, já próximo do seu leito de morte, né? Davi, ele chega para Salomão e ele dá uma instrução aqui para Salomão. É no começo do capítulo 2 do primeiro livro de Reis. Ele diz assim, ó, estou para seguir o caminho de toda a terra. Bonito, né? Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Entendeu? Homem aqui que ele quer dizer aqui, não é eu ou qualquer outro homem ter só, né, as partes genitais para mostrar que é homem. Homem muitas vezes está no seu caráter. Homem muitas vezes está na sua atitude. Homem muitas vezes está na sua personalidade, ok? Ele diz assim, ó, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará, e em tudo o que fizer, e por onde quer que for,
e o Senhor manterá a promessa que me fez. Que me fez. Ou seja, Davi tinha uma promessa de Deus dada por Moisés. Se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, você jamais ficará sem descendentes no trono de Israel. Preste atenção como aqui, um negócio aqui interessante, cuidarem de sua conduta. Cuidado com a conduta que você está tendo diante de pessoas. Cuidado com a conduta. E essa conduta, ela tem aqui um certo significado que diz aqui o seguinte, aqui, você jamais ficará sem descendentes. O que é que quer dizer com isso? Que de acordo com a sua conduta, entendeu? De acordo com a sua conduta, pode ser que você, não passe, de uma terra, e não vai ter descendentes. Deu para entender? Deu para entender? Ou seja, depois que Davi ordena isso daqui para Salomão, ele fala aqui com os seus generais, e Davi morre. Ele aqui relata aqui que ele foi rei por durante 40 anos em Israel, 35 anos em Jerusalém, 7 anos em Hebrom. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi tinha nas mãos sangue. Davi tinha nas suas mãos, tá certo? A culpa, do adultério que ele cometeu, da fraqueza que ele cometeu. Ele teve também, a acusação de ter morto, de ter ordenado que o marido de Betseba fosse morto, porque ele queria ocultar, o pecado dele. Mas esse foi Davi. Davi também foi um homem de honra, Ele honrou, fugiu, se defendeu, matou. Era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem temente a Deus. Escreveu, salmos, enfim. Salmo 51, ele diz assim: Senhor, não afaste de mim o teu Espírito Santo. Então é um homem que chorou, jejuou, ficou deitado com pano de saco, quando o filho de Batseba, fruto do adultério, a criança morreu. Ele nessa hora ele se levantou, bateu a poeira dos pés e seguiu a vida dele. Mas vamos lá. Quando nós chegamos na segunda fase, do capítulo 2, é onde começa o reinado de Salomão. É aqui onde eu quero entrar com a mensagem, de estabelecendo limites, ok? Estabelecendo limites. Do contrário de Davi, Salomão foi um homem que ele procurou o reinado dele com muita sabedoria. É por isso que no capítulo 3 ele chega para Deus e pede sabedoria. Mas no capítulo 2, tem uma passagem aqui que eu acho aqui importante aqui, Davi, já tinha sido morto, tinha sido enterrado. E para que Salomão pudesse reinar do jeito dele, ele também teve que matar 3 pessoas. Ele não, ele mandou matar. A primeira pessoa que ele mandou matar foi o próprio Adonias. Adonias, aquele que se intitulou rei, ok? Sabe por que ele mandou matar? Porque lá, quando ele diz assim, Davi diz assim, que você seja homem, Adonias chegou para a mãe dele, Betseba,
e pediu para que ela fosse falar com Salomão para que desse a ele, tá certo? Uma mulher, né? Uma mulher para que ele fosse casada com ela. Que espécie de homem é você, né? Que você vai pedir, né? Vai viver, né? Pedindo as coisas para a mamãe e para o papai. Que espécie de homem é você, né? Que vai chegar nos seus 40 anos, né? Debaixo da saia da mamãe e debaixo da cueca do papai. Hein? Até que ponto vai ser você a sua vida? Até que ponto vai ser a descendência de um homem desse? Sabe o que foi que Salomão disse para Betseba? Ó, quando a pessoa é homem, a pessoa estabelece limites e diz aquilo que tem que dizer para quem quer que seja. Ele diz assim, ó, Betseba, ele chega para dizer assim, ó, Betseba diz assim, ó, tenho algo para lhe dizer, fale, né? Mas ele, vamos lá, ele diz assim, ó, peça por favor ao rei Salomão que me dê a sunamita Abisag como mulher. Você já pensou, meu irmão? Que homem é esse que para ter uma mulher, né, tem que pedir a mamãe dele para que ela seja ali como é? A cupida, né? Cupida. Mas veja lá, ó. Salomão diz assim, ó. Salomão respondeu a pergunta para sua mãe. Ele diz assim, ó, por que você me pede somente a sunamita Abisag para Adonias? Peça logo o reino para ele, para que o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zuria, afinal, ele é meu irmão mais velho. Entendeu? Ou seja, se ele tivesse que pedir, ele pedisse a mulher, pedisse o reino, pedisse tudo, porque Adonias é meu irmão mais velho. Mas olha como é que o Salomão diz assim, ó, que Deus me castigue com todo rigor, se isso que Adonias falou não lhe custar a própria vida. Não lhe custar a própria vida. Oh, não foi a mulher que ele pediu. Não foi o pedido que isso causou a morte dele. Foi o que ele fez lá atrás. Foi o que ele fez lá atrás. Existem estratégias que o inimigo usa para a pessoa e lá na frente tem um preço que vai ser pago. Lá na frente tem um preço que vai ser pago. Portanto, esteja atento, né? Aquilo que o homem ou a mulher faz para com o outro, porque amanhã, a espada de Deus, ela chega para mim, chega para você, chega para todos nós. E ele diz assim, ó, ele disse que ia morrer, ele disse que ia ser morto. Adonias, como ele também ordenou, né, para que cadê? Ele ordenou que Benaia, filho de Joiada, que matasse Adonias. Entendeu? Ele ordenou. Ele também
ele instituiu aqui uma coisa que eu acho mais bonito nesse texto aqui, né? É que, pronto, Adonias foi morto, né? Lá na frente, né? Ele também chegou a notícia de que Joabe havia conspirado com Adonias, ainda que não entendeu? Então, existe pessoas que hoje estão juntas, né, que conspiraram contra a vida de alguém. No caso, eu estou falando aqui do texto aqui, ok? Estou falando aqui do texto, né? O que aconteceu aqui, Adonias foi morto, tá certo? Joabe também aqui vai ser. E ainda tem um detalhe aqui, ele diz aqui o seguinte aqui, outra pessoa também chamado Simei, Salomão chegou e disse para ele da seguinte maneira aqui assim, ele chegou para Simei e ele deu uma ordem, Simei, permaneça em Jerusalém por toda a sua vida, não saia de lá para nada, não saia de lá para nada, se você sair, eu vou lhe matar. Ou seja, ele estabeleceu aqui, para o terceiro, tá certo? 3, tá certo? Estabeleceu aqui, você vai ficar aí, se você sair daí, você vai ser morto. Sabe o que aconteceu? Ele diz o seguinte, 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maca, rei de Gade. Alguém contou a Simei, seus escravos estão em Gate. Então Simei selou um jumento e foi até Aquis em Gate, procurar os seus escravos. E de lá, Simei trouxe os escravos de volta. Entendeu? Ele tinha uma ordem de não sair dali. Ok? De não sair dali. Mas ele desobedeceu. E muitas vezes a desobediência traz um peso e uma conta a ser paga. Ok? Uma conta a ser paga. Preste bem atenção, uma conta a ser paga. Foi o que aconteceu. Salomão soube, que Simei tinha ido a Gate e voltado a Jerusalém. Mandou chamá-lo e lhe perguntou: eu não fiz você jurar? Além de Salomão, disse assim, você vai ficar lá, você jura que vai fazer isso? Juro. Não tá. Fez jurar pelo Senhor e não pelo rei, e não o adverti? No dia em que você for para qualquer outro lugar, esteja certo de que você morrerá. E você me respondeu, esta ordem é boa, obedecerei, porque não mantive o juramento do Senhor e não obedeceu a ordem do Senhor. Foi o que aconteceu, e acrescentou, então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joade, e esse atacou Simei e matou. E assim o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. O que é que eu quero dizer para você? Salomão, ele foi totalmente diferente do pai dele. Davi foi um homem de luta, de guerra. Já Salomão, para estabelecer o reino dele, ele também teve que colocar sangue nas mãos, mas para estabelecer limites. Então, o que é que eu quero dizer isso para você? Muitas vezes, eu, você, qualquer outra pessoa, nós somos traídos, somos sacaneados, somos feitos, de ousado como estratégias, para o bel prazer. Mas saiba de uma coisa,
do jeito que Adonias comemorou a festa dele, algumas pessoas também comemoram suas festas. Do mesmo jeito que depois que a festa termina, tem uma casa para ser limpa. Muitas pessoas não ficam na limpeza, ok? Muitas pessoas não ficam para a limpeza. Muitas pessoas apenas participam da festa. O que é que eu quero dizer com isso? É que quando o ser humano estabelece limites para ele, é porque ele sabe o que é que ele quer da vida dele. Ok? Ele sabe o que quer da vida dele. Quando a pessoa não sabe, você fica vagando como uma folha seca que cai. Você é uma folha seca. Você é uma folha seca. E o que é que eu quero dizer para você com isso aqui? Que hoje estabelecer limites na vida não é ruim, ele é bom. Até inclusive eliminar certos limites que temos também é bom. Sabe por quê? Porque isso vai mostrar para outras pessoas, tá certo? Como na história aqui, estou falando aqui da história, tá certo? Como é que nós devemos nos comportar, ok? Eu sugiro que, para que você entenda o que eu estou falando aqui, que eu estou falando aqui da história, tá certo? Que você leia, viu? Que você leia a história de 1 Reis, viu? Se coloque no lugar do outro. Se coloque no lugar do outro. Hoje é dia de festa para mim, como pode ser dia de festa para você. Mas amanhã pode ser que a festa tenha terminado. Ok? Que a festa tenha terminado. E para que eu e você possamos viver, digamos assim, de uma forma harmoniosa na vida, vamos estabelecer os limites, os limites estabelecidos na minha vida, na sua vida, para com a minha vida e para com a sua vida, são apenas os limites, ok? Que você, nesse dia, possa ter um dia abençoado e reflita na estratégia que você está usando, reflita a festa que você acha que está comemorando, reflita no medo que você pode passar por uma comemoração antecipada, reflita, nas atitudes que você está tomando, reflita, reflita. Ok? Deus te abençoe.